Decreto número 3.321, de 30 de dezembro de 1999, promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador, concluído em 17 de novembro de 1988 em São Salvador, El Salvador. Artigo 1º. O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador, concluído em 17 de novembro de 1988 em São Salvador, El Salvador, apenso por cópia a este decreto, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador. Considerando que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos estabelece que poderão ser submetidos à consideração dos Estados-partes reunidos por ocasião da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos projetos de protocolos adicionais a essa convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no seu regime de proteção outros direitos e liberdades, e a importância que reveste para o sistema interamericano a adoção de um protocolo adicional à Convenção em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Resolve adotar o seguinte protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador. Preâmbulo. Os Estados-partes na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, reafirmando seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de terem como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Considerando a estreita relação que existe entre a vigência dos direitos econômicos, sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, por motivo de as diferentes categorias de direito constituírem um todo indissolúvel que tem sua base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, razão pela qual exigem tutela e promoção permanente com o objetivo de conseguir sua plena vigência, sem que jamais possa justificar-se a violação de uns a pretexto da observação de outros. Reconhecendo os benefícios decorrentes do fomento e desenvolvimento da cooperação entre os Estados e das relações internacionais. Recordando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, só pode tornar-se realidade o ideal do ser humano livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de seus direitos civis e políticos.
levando em conta que, embora outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito universal como regional, tenham reconhecido direitos econômicos, sociais e culturais fundamentais, é muito importante que esses direitos sejam reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de consolidar na América, com base no respeito pleno dos direitos da pessoa, o regime democrático representativo de governo, bem como o direito de seus povos ao desenvolvimento, à livre determinação e a utilizar livremente suas riquezas e recursos naturais. E, considerando que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos estabelece que poderão ser submetidos à consideração dos Estados-partes reunidos por ocasião da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, projetos de protocolos adicionais a essa convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades, convieram no seguinte protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Protocolo de São Salvador. Artigo 1º. Obrigação de adotar medidas. Os Estados-partes neste protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos comprometem-se a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna como por meio da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste protocolo. Artigo 2º. Obrigação de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos estabelecidos neste protocolo ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições deste protocolo, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos esses direitos. Artigo 3º. Obrigação de não discriminação. Os Estados-partes neste protocolo comprometem-se a garantir o exercício dos direitos nele enunciados, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Artigo 4º. Não admissão de restrições. Não se poderá restringir ou limitar qualquer dos direitos reconhecidos ou vigentes no Estado em virtude de sua legislação interna ou de convenções internacionais, sob pretexto de que este protocolo não os reconhece ou os reconhece em menor grau. Artigo 5º. Alcance das restrições e limitações. Os Estados-partes só poderão estabelecer restrições e limitações ao gozo e exercício dos direitos estabelecidos neste protocolo mediante leis promulgadas com o objetivo de preservar o bem-estar geral dentro de uma sociedade democrática, na medida em que não contrariem o propósito e razão dos mesmos. Artigo 6º. Direito ao trabalho. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna e decorosa através do desempenho de atividade lícita, livremente escolhida ou aceita.
Segundo, os Estados-partes comprometem-se a adotar medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes à consecução do pleno emprego, à orientação vocacional e ao desenvolvimento de projetos de treinamento técnico profissional, particularmente os destinados aos deficientes. Os Estados-partes comprometem-se também a executar e a fortalecer programas que coadjuvem o adequado atendimento da família, a fim de que a mulher tenha real possibilidade de exercer o direito ao trabalho. Artigo 7º. Condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho. Os Estados-partes neste protocolo reconhecem que o direito ao trabalho a que se refere o artigo anterior pressupõe que toda pessoa goze desse direito em condições justas, equitativas e satisfatórias, para que esses Estados garantirão em suas legislações internas, de maneira particular, item A. Remuneração que assegure, no mínimo, a todos os trabalhadores condições de subsistência digna e decorosa para eles e para suas famílias e salário equitativo e igual por trabalho igual, sem nenhuma distinção. B. O direito de todo o trabalhador de seguir sua vocação e de dedicar-se à atividade que melhor atenda às suas expectativas e a trocar de emprego de acordo com regulamentação nacional pertinente. C. O direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levados em conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço. D. Estabilidade dos trabalhadores em seus empregos de acordo com as características das indústrias e profissões e com as causas de justa dispensa. Nos casos de demissão injustificada, o trabalhador terá direito à indenização ou à readmissão no emprego ou a quaisquer outros benefícios previstos pela legislação nacional. E. Segurança e higiene no trabalho. F. Proibição de trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos e, em geral, de todo o trabalho que possa pôr em perigo sua saúde, segurança ou moral. No caso dos menores de 16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar-se às disposições sobre ensino obrigatório e, em nenhum caso, poderá constituir impedimento à assistência escolar ou limitação para beneficiar-se da instrução recebida. G. Limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais. As jornadas serão de menor duração quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos. H. Repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como pagamento de salários nos dias feriados nacionais. Artigo 8º. Direitos sindicais. Parágrafo 1º. Os Estados-partes garantirão, item A, o direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e de filiar-se ao de sua escolha, para proteger e promover seus interesses. Como projeção deste direito, os Estados-partes permitirão aos sindicatos formar federações e confederações nacionais e associar-se às já existentes, bem como formar organizações sindicais internacionais e associar-se à de sua escolha. Os Estados-partes também permitirão que os sindicatos, federações e confederações funcionem livremente. B. O direito de greve. Parágrafo 2º. O exercício dos direitos enunciados acima só pode estar sujeito às limitações e restrições previstas pela lei, que sejam próprias de uma sociedade democráticas e necessárias para salvaguardar a ordem pública e proteger a saúde ou a moral públicas e os direitos ou liberdades dos demais.
Os membros das Forças Armadas e da Polícia, bem como de outros serviços públicos essenciais, estarão sujeitos às limitações e restrições impostas pela lei. 3. Ninguém poderá ser obrigado a pertencer a sindicato. Artigo 9º. Direito à Previdência Social. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito à previdência social que a proteja das consequências da velhice e da incapacitação que a impeça, física ou mentalmente, de obter os meios de vida digna e decorosa. No caso de morte do beneficiário, os benefícios da previdência social serão aplicados aos seus dependentes. Segundo, quando se tratar de pessoas que estejam trabalhando, o direito à previdência social abrangerá pelo menos assistência médica e subsídio ou pensão em caso de acidente de trabalho ou de doença profissional e, quando se tratar da mulher, licença maternidade remunerada antes e depois do parto. Artigo 10. Direito à saúde. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito à saúde, compreendendo-se como saúde o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Segundo, a fim de tomar efetivo o direito à saúde, os Estados-partes comprometem-se a reconhecer a saúde como bem público e, especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir esse direito. Item A. Assistência primária à saúde, entendendo-se como tal a assistência médica essencial ao alcance de todas as pessoas e famílias da comunidade. B. Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado. C. Total imunização contra as principais doenças infecciosas. D. Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra natureza. E. Educação da população com referência à prevenção e ao tratamento dos problemas da saúde. E F. Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis. Artigo 11. Direito ao meio ambiente sadio. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos básicos. Segundo, os Estados-partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente. Artigo 12. Direito à alimentação. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito à nutrição adequada, que lhe assegure a possibilidade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. Segundo, a fim de tornar efetivo esse direito e de eliminar a desnutrição, os Estados-partes comprometem-se a aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento e distribuição de alimentos, para o que se comprometem a promover maior cooperação internacional com vistas a apoiar as políticas nacionais referentes à matéria. Artigo 13. Direito à educação. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito à educação. Segundo, os Estados-partes neste protocolo convêm em que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convém também em que a educação deve tornar todas as pessoas capazes de participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista e de conseguir uma subsistência digna, bem como favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e promover as atividades em prol da manutenção da paz.
Terceiro, os Estados-partes neste protocolo reconhecem que, a fim de conseguir o pleno exercício do direito à educação, item A, o ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente. B. O ensino de segundo grau em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e profissional, deve ser generalizado e acessível a todos, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pelo estabelecimento progressivo do ensino gratuito. C. O ensino superior deve tornar-se igualmente acessível a todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pelo estabelecimento progressivo do ensino gratuito. D. Deve-se promover ou intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as pessoas que não tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de instrução do primeiro grau. Deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciados para os deficientes, a fim de proporcionar instrução especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou deficiência mental. De acordo com a legislação interna dos Estados-partes, os pais têm direito a escolher o tipo de educação que deverá ser ministrada aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios enunciados acima. Nenhuma das disposições do protocolo poderá ser interpretada como restrição da liberdade das pessoas e entidades de estabelecer e dirigir instituições de ensino, de acordo com a legislação dos Estados-partes. Artigo 14. Direito aos benefícios da cultura. Parágrafo 1º. Os Estados-partes neste protocolo reconhecem o direito de toda pessoa a: item A. Participar na vida cultural e artística da comunidade. B. Gozar dos benefícios do progresso científico e tecnológico. C. Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais que lhe correspondam em virtude de produções científicas, literárias ou artísticas de sua autoria. Segundo, entre as medidas que os Estados-partes neste protocolo deverão adotar para assegurar o pleno exercício deste direito, deverão figurar as necessárias para a conservação, o desenvolvimento e a divulgação da ciência, da cultura e da arte. Terceiro, os Estados-partes neste protocolo comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável para a pesquisa científica e a atividade criadora. Quarto, os Estados-partes neste protocolo reconhecem os benefícios que decorrem da promoção e desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no que diz respeito a assuntos científicos, artísticos e culturais e, nesse sentido, comprometem-se a incentivar maior cooperação internacional nesses campos. Artigo 15. Direito à constituição e proteção da família. Parágrafo 1º. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pelo Estado, que deverá velar pelo melhoramento de sua situação moral e material. Segundo, toda pessoa tem direito a constituir família, direito esse que deverá exercer de acordo com as disposições da legislação interna correspondente. Terceiro, os Estados-partes comprometem-se, mediante este protocolo, a proporcionar adequada proteção ao grupo familiar e, especialmente item A, dispensar atenção e assistência especiais à mãe por período razoável, antes e depois do parto. B. Garantir às crianças alimentação adequada, tanto no período de lactação quanto durante a idade escolar.
C. Adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais. D. Executar programas especiais de formação familiar, a fim de contribuir para a criação de ambiente estável e positivo, no qual as crianças percebam e desenvolvam os valores de compreensão, solidariedade, respeito e responsabilidade. Artigo 16. Direito da criança. Toda criança, seja qual for sua filiação, tem direito às medidas de proteção que sua condição de menor requer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. Toda criança tem direito de crescer ao amparo e sob a responsabilidade de seus pais, salvo em circunstâncias excepcionais reconhecidas judicialmente. A criança de tenra idade não deve ser separada de sua mãe. Toda criança tem direito à educação gratuita e obrigatória, pelo menos no nível básico, e a continuar sua formação em níveis mais elevados do sistema educacional. Artigo 17. Proteção de pessoas idosas. Toda pessoa tem direito à proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de maneira progressiva, as medidas necessárias a fim de pôr em prática este direito, e especialmente Item A. Proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios. B. Executar programas de trabalho específicos destinados a proporcionar a pessoas idosas a possibilidade de realizar atividades produtivas adequadas às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos. C. Promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Artigo 18. Proteção de deficientes. Toda pessoa afetada pela diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as medidas necessárias para esse fim. E, especialmente, Item A. Executar programas específicos destinados a proporcionar aos deficientes os recursos e o ambiente necessário para alcançar esse objetivo, inclusive programas de trabalho adequados às suas possibilidades e que deverão ser livremente aceitos por eles ou, quando for o caso, por seus representantes legais. B. Proporcionar formação especial aos familiares dos deficientes, a fim de ajudá-los a resolver os problemas de convivência e a convertê-los em elementos atuantes do desenvolvimento físico, mental e emocional dos deficientes. C. Incluir de maneira prioritária em seus planos de desenvolvimento urbano a consideração de soluções para os requisitos específicos decorrentes das necessidades desse grupo. D. Promover a formação de organizações sociais nas quais os deficientes possam desenvolver uma vida plena. Artigo 19. Meios de proteção. Parágrafo 1º. Os Estados-partes neste protocolo comprometem-se a apresentar, de acordo com o disposto neste artigo e nas normas pertinentes que deverão ser elaboradas sobre o assunto pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, relatórios periódicos a respeito das medidas progressivas que tiverem adotado para assegurar o devido respeito aos direitos consagrados no protocolo.
Segundo, todos os relatórios serão apresentados ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que os transmitirá ao Conselho Interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que os examinem de acordo com o disposto neste artigo. O secretário-geral enviará cópia desses relatórios à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Terceiro, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos transmitirá também aos organismos especializados do Sistema Interamericano, dos quais sejam membros os Estados partes neste protocolo, cópias dos relatórios enviados ou das partes pertinentes desses relatórios, na medida em que tenham relação com matérias que sejam da competência dos referidos organismos, de acordo com seus instrumentos constitutivos. Quarto, os organismos especializados do Sistema Interamericano poderão apresentar ao Conselho Interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura relatórios sobre o cumprimento das disposições deste protocolo, no que se refere ao campo de suas atividades. Quinto, os relatórios anuais que o Conselho Interamericano Econômico e Social e o Conselho Interamericano da Educação, Ciência e Cultura apresentarem à Assembleia Geral deverão conter um resumo de informação recebida dos Estados partes neste protocolo e dos organismos especializados sobre as medidas progressivas adotadas, a fim de assegurar o respeito dos direitos reconhecidos no protocolo e das recomendações de caráter geral que a respeito considerarem pertinentes. Sexto, caso os direitos estabelecidos na alínea A do artigo 8º e no artigo 13 forem violados por ação que pode ser atribuída diretamente a um Estado parte neste protocolo, essa situação poderia dar origem, mediante a participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, quando for cabível, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sétimo, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá formular as observações e recomendações que considerar pertinentes sobre a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais estabelecidos neste protocolo, em todos ou em alguns dos Estados partes, as quais poderá incluir no relatório anual à Assembleia Geral ou num relatório especial, conforme considerar mais apropriado. Oitavo, no exercício das funções que lhes confere este artigo, os Conselhos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deverão levar em conta a natureza progressiva da vigência dos direitos objeto da proteção deste protocolo. Artigo 20. Reservas. Os Estados partes poderão formular reservas sobre uma ou mais disposições específicas deste protocolo no momento de aprová-lo, assiná-lo, ratificá-lo ou de a ele aderir, desde que não sejam incompatíveis com o objetivo e o fim do protocolo. Artigo 21. Assinatura, ratificação ou adesão entrada em vigor. Parágrafo 1º. Este protocolo fica aberto à assinatura e à ratificação ou adesão de todo o Estado parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Segundo, a ratificação deste protocolo ou a adesão a ele será efetuada mediante depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
Terceiro, o protocolo entrará em vigor logo que 11 estados houverem depositados os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Quarto, o secretário-geral informará todos os estados-membros da organização sobre a entrada em vigor do protocolo. Artigo 22. Inclusão de outros direitos e ampliação dos direitos reconhecidos. Parágrafo 1º. Qualquer Estado-parte e a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos poderão submeter à consideração dos Estados-partes, reunidos por ocasião da Assembleia Geral, propostas de emenda para o reconhecimento de outros direitos e liberdades, ou outras propostas destinadas a estender ou ampliar os direitos e liberdades reconhecidos neste protocolo. Segundo, as emendas entrarão em vigor para os estados que ratificarem as mesmas na data em que houverem sido depositados os instrumentos de ratificação que correspondam a 2/3 do número de estados-partes neste protocolo. Quanto aos outros estados-partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles os seus respectivos instrumentos de ratificação. São Salvador, 17 de novembro de 1988. Obrigada pela sua companhia nesta norma de direito humano e te vejo na próxima. Dá uma olhadinha na playlist também.